Nós vamos falar hoje sobre a espondilolistese traumática do áxis, que é a fratura do enforcado. No primeiro slide, uma curiosidade, ele ilustra os países que hoje em dia ainda mantêm a pena de enforcamento em suas constituições. Então, dá para ver que na América tem Estados Unidos, na América do Sul tem uma das Guianas, os países africanos e os asiáticos. É muito comum ainda, apesar de não ter uma prevalência tão grande, mas eles ainda têm na sua constituição. Uma fratura que ocorre não na região do dente, né, e sim na região do corpo do áxis, na fratura na vértebra de C2, a cervical número 2. É uma região na transição entre a parte posterior e a parte anterior. A epidemiologia dessa fratura é mais relacionada hoje em dia a acidentes automobilísticos, não tanto mais ao enforcamento. E associado a acidentes automobilísticos, o pulo em água rasa, que é muito comum e tem até atração turística em alguns locais hoje em dia. Então eu coloquei para ilustrar o pessoal pulando de cabeça e outros pulando de uma região, fazendo o cliff jump. Epidemiologia é a fratura do enforcado. No ano de 2010, foram 20% das fraturas cervicais nos Estados Unidos, as fraturas de C2 foram 12 mil e 20% eram do enforcado. Não tem tanto acidente fatal. A fratura que tem maior fatalidade na região cervical é a região atlanto-occipital. A fratura do arco quase sempre bilateral e raramente assimétrica. Você pode avaliar que ela pode acometer desde a lâmina, acomete a região da pars interarticular, pode acometer pedículo, as paredes, a região posterior também do corpo. Ela é raramente associada a déficit neurológico, ilustrando de 6% a 16%. E por quê? Porque quando você tem essa fratura, geralmente pelo mecanismo de flexão ou extensão, a anatomia do corpo do C2 leva a uma abertura dessa região. Então a hora que quebra, ela tem uma luxação anterior, muitas vezes comum do corpo, então alarga a região do canal, então tornando incomum o déficit. Associação comum, fratura do Atlas, a fratura de C1, fratura de Jefferson e outras fraturas cervicais. Fratura de C1 geralmente são 94% das fraturas associadas, então ela fica restrita à região cervical alta. Na anatomia da região, sempre lembrar que C2 tem uma faceta articular excêntrica, o istmo é delgado, o que fica difícil às vezes para passar o parafuso na região de massa lateral, e lembrar que tem o forame da artéria vertebral. Então, durante o acidente, pode ocorrer a lesão dessas artérias e o paciente pode evoluir com acidente vascular cerebral. Raio-x de imagem, o paciente chegou no pronto-socorro. Você vai avaliar no ATLS, você vai fazer o raio-x cervical perfil para fazer a avaliação. É o raio-x necessário do ATLS, é o perfil, e o raio-x geralmente para você avaliar a fratura de C2 é o raio-x perfil também, não precisa do raio-x AP. Uma vez identificado, você está olhando o raio-x, você vai ver o que eu vou procurar nesse raio-x cervical. Então, nas partes moles, você vai ali onde tem um círculo azul. Na foto da direita, você pode avaliar um edema da região de partes moles. Já na foto da esquerda, no quadrado que é roxo, você pode avaliar que ele tem uma fratura de uma região que parece uma gota na parte anterior do corpo, na parte anterior-inferior de C2. No círculo amarelo, você tem que observar o quê? Observar as facetas articulares, você tem uma luxação entre o corpo de C2 e C3. E na parte posterior, no raio-x perfil, ali onde a gente tem um círculo laranja, você vai observar se tem uma abertura entre os processos espinhosos. Vai pedir tomografia quando? Viu que tem fratura? Até para você avaliar melhor lesões associadas, que é muito difícil no raio-x cervical alto, você vai pedir uma tomografia. Ou num paciente que está desacordado. Lembrar que 10% dos pacientes desacordados no pronto-socorro têm lesão cervical, então, nesses casos, já é obrigatório ir direto para a tomografia. E na hora que você pede tomografia, procurar também a lesão do C2, tentar avaliar, é mais fácil avaliar nos cortes se o paciente tem uma luxação ou não, e conseguir também fazer uma avaliação melhor dos desvios apresentados. A classificação da fratura. Você vai
classificar como? Classificação do Levine-Edwards, modificada por Effendi. O desvio ela é baseada em desvio angular e rotacional, associado ao mecanismo de trauma. Lembra sempre que na medição do raio-x, o que você vai procurar? É um desvio maior que 3, uma translação maior que 3,5 mm ou uma angulação maior que 11 graus. A classificação que a gente consegue ver do Levine-Edwards é tipo 1, 2 e 3, sendo que o tipo 2 existe o tipo 2 e o tipo 2A. No tipo 1, você tem que atentando que é uma fratura sem desvio angular e o sem desvio rotacional menor que os 3,5 mm. E o mecanismo de lesão é uma hiperextensão com compressão axial. Existe uma definição nova hoje em dia, é uma adição, é o tipo 1A feito pelo Starr e o Eismon, que ele tem uma fratura na parte você vê inferior, na região perto do canal, no ligamento longitudinal posterior. A fratura do tipo 2 é uma fratura com desvio translacional ou angular importante. O mecanismo é uma hiperextensão com compressão axial, seguida pela flexocompressão. Então o paciente ele estende no trauma, geralmente no trauma automobilístico, e depois ele flexiona. Então ele tem é mais importante, né, essa flexão. O tipo 2A, você vai avaliar o quê? Uma fratura com pequeno desvio translacional e uma grande angulação. E ela tem um aumento, quando você for avaliar, tem um aumento importante no raio-x do espaço entre o C2 e C3, na região do disco, e o mecanismo é flexodistração. Então, lembrar que o mecanismo, as anteriores, relembrando, a primeira é hiperextensão e compressão axial, o tipo 2 é uma hiperextensão com compressão axial, só que aí ela tem aquela flexocompressão, e o tipo 3, o tipo 2A é uma flexodistração. O tipo 3, ela apresenta uma luxação das facetas articulares. A classificação, então, lembrando, tipo 1, 1A e 2 é por extensão, o tipo 2A e o tipo 3 são por flexão. Lembrar que assim, as fraturas do tipo 1 e 2 são mais frequentes, cerca de 80% dessas fraturas, sendo a 2A e a tipo 2A e a tipo 3 mais raras. E que os mecanismos são diferentes. O tratamento da lesão. A lesão, geralmente, como ela tem um aumento do espaço na região do canal medular, ela é benigna. Então, ela é pouco associada à lesão neurológica e evolui bem com tratamento conservador, nas que tem um pouco de desvio. O tipo 1 é estável, você pode tratar, por exemplo, com colar Filadélfia, como ilustrado, com um halogesso, um haloveste. O Minerva, que está ilustrado na foto, então é um tratamento já um pouco desatualizado, mas dependendo do tipo de recurso que você tiver, é aceitável. Já os tipo 2 são instáveis e o mecanismo de lesão ele vai auxiliar no tratamento. Então, a redução, você vai fazer uma distração leve com uma leve hiperextensão. Você pode colocar um halo craniano, colocar até 4 kg, fazer uma tração leve, ajuda na posição, e aí você vai fazer depois um haloveste ou um halogesso. Caso não consiga uma redução adequada, naqueles parâmetros de 3,5 centímetros ou 11 graus, você pode fazer uma artrodese C1, C2, C3 ou C2, C3. O tipo 2A, como tem um aumento discal C2, C3, pela tração do movimento, você nunca vai colocar um halo craniano, porque você pode piorar e gerar um déficit na região, levando o disco para dentro do canal. Então, assim, tratamento é uma redução com retirada da tração e você fazer uma pequena compressão e extensão. Vai manter o tratamento com halogesso, um haloveste, fazendo acompanhamento com radiológico. Se tiver qualquer desvio, você parte para uma artrodese cervical alta. O tipo 3, a redução fechada é ineficaz, porque ela tem uma luxação, geralmente ela tem uma luxação importante, você não consegue reestabelecer, uma vez que o paciente, além de ter a lesão, tem lesão do disco, o corpo é muito instável, e o tratamento que você vai fazer é cirúrgico, geralmente você vai fazer uma via posterior, para fazer uma artrodese com parafusos de massa lateral, de C1 e C3, e se você pode passar ou parafuso de pedicular ou um parafuso translaminar de C2. As complicações são inerentes a todos os tipos de fratura. Na união, consolidação viciosa, cervicalgia crônica.
Lesão medular pode ocorrer depois pela instabilidade local, perda de amplitude de movimento cervical, infecções pós-operatórias e complicações decorrentes do tratamento, trombose e complicações afim. Muito obrigado.